Meus queridos amigos, bom dia, e queria ainda estamos a tempo de desejar um feliz e abençoado ano de 2022, um extraordinário ano, cheio de concretizações em Deus. E ao caminhar aqui, como eu faço todas as manhãs, desde que não chova, neste sítio espetacular, está um dia fabuloso, com 3 graus, um céu azulíssimo, e ao meditar e tenho pensado muito sobre e orado sobre a mensagem para este ano, para a minha própria vida, e deixar sempre, como eu digo, para quem quiser ouvir, como Jesus sempre dizia, se alguém quiser, se alguém me ouvir, não são as minhas palavras, mas as palavras de Deus, de Jesus, da palavra de Deus. E quero falar algo em poucos minutos que eu creio que é insubstituível para este ano. Estou a falar de fé. Fé. Eu sei que muitos dos meus seguidores ou amigos no Facebook são cristãos, já conhecem estas passagens, conhecem isto de há muitos anos, mas nós por vezes temos que olhar de uma nova forma, temos que voltar, porque às vezes as palavras tornam-se tão populares, tão banais, que deixam de produzir o efeito que têm. E além outros que tenho também no Facebook, pessoas que não seguem, mas eu creio que poderão ser abençoadas e receber, porque é força que vem de Deus, não do homem. O que é fé? É interessante falar sobre isto. Fé, a ideia que toda a gente quase no geral tem, é que fé é uma força, fé é acreditar em algo. Fé é acreditar. Eu tenho muita fé. Eu acredito. Olha, queria já começar a dizer, fé não tem nada a ver com acreditar, o só acreditar. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, há uma passagem que diz assim: crês tu em Deus? Fazes bem. Até os demónios creem e estremecem. Ou seja, os demónios estremecem, também creem em Deus. Também acreditam em Deus e estremecem. E nós vivemos numa geração em que não estremece, não teme a Deus. Alguns dizem que creem em algo. Eu tenho muita fé. Fé é confiança de que aquilo que Deus diz é exatamente o que Ele diz. Confiança. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Ele vela, Ele atenta para a sua palavra para a fazer cumprir. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a minha palavra, as minhas promessas têm o meu sim e o meu amém. Está dito. Eu tenho andado a meditar no livro de Hebreus e há algo tremendo no capítulo 10 e 11 sobre fé que me tem alimentado, que me tem dado força, e creio que são palavras para este ano, para quem quiser pôr em prática. Fé sem obras é morta, fé sem ação é morta. Não adianta dizer que acredita se não fizer nada que prove que acredita no que Deus está a falar. Não funciona. E no capítulo 10 de Hebreus, estes são os versículos que eu sinto para mim para este ano, que vou meditar e vou usar e alimentar-me e ruminar e digerir sobre fé, que todos nós precisamos de algo tremendo acontecer neste ano de 2022. Chega de turbulência, chega de confusão. Deus está a chamar os seus escolhidos, aqueles que quiserem ouvir, para que Ele inunde com o seu Espírito, com a sua presença, e que eles saibam estar no sítio certo, à hora certa, a fazer o que é certo, guiados pelo seu Espírito. No capítulo 10 diz assim: chegai-vos ao trono da graça com intrepidez, com ousadia. E depois mais abaixo diz assim: em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo a consciência limpa e o corpo lavado com água pura. Fala de consciência limpa, de coração sincero, de plena certeza de fé, de santidade, o que significa o corpo lavado com água pura. E depois, mais abaixo, continua palavras tremendas sobre fé, sobre confiança. Fé é confiança absoluta que aquilo que está escrito nunca irá mudar. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não irá passar. Irá-se cumprir exatamente tudo aquilo que está escrito. E depois diz assim: não abandoneis
a vossa confiança, a vossa fé. Ela tem avultado galardão, porque tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala de certeza de fé, de chegarmos com confiança, perseverarmos e depois termos feito tudo o que sabemos que devemos fazer, alcancemos a promessa. E depois continua e diz assim, porque o que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo, aquele que me conhece, os meus escolhidos, viverão pela fé. Viverão pela confiança absoluta que aquilo que eu digo é a verdade e vai acontecer. Em Romanos capítulo 4, versículos 17 a 21, passagens muito clássicas de fé. É tremenda porque a palavra diz, e eu quero lembrar isto. Abraão era o pai da fé. Porquê? E diz assim, ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Antes se fortaleceu na fé, tendo plena convicção. Ele estava plenamente convicto, versículo 21 do capítulo 4. Ele estava plenamente, eu vou repetir, totalmente convicto que aquilo que Deus tinha dito iria acontecer. Ele iria ter um filho e demorou 25 anos. E ele recebeu a promessa porque perseverou. E chegamos finalmente acerca de fé no capítulo 11 de Hebreus, que diz assim, versículo 1. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que nós já oramos, que pedimos, que estão no futuro. É a certeza, já as recebemos agora. É a certeza das coisas que se esperam. É a prova de fatos que se não vê ainda. Isso é fé. Aquilo que nós pedimos e oramos com confiança, sem vacilar, sem deixar que as circunstâncias, as pessoas, as emoções nos alterem. Sabendo que aquilo que pedimos a Deus, que está escrito na palavra de Deus, é nosso. Ele vai cumprir, demore o que demorares. Outro versículo que me vem agora à mente, clássico também de fé, é quando Jesus ensinou aos discípulos o que é fé, em capítulos 11 de Marcos. Quando ele falou àquela figueira, ninguém mais comerá fruto de ti. Quando iam a caminho de Jerusalém, porque Jesus ia para comer figos numa figueira e não tinha figos, e ele amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais alguém coma figos de ti. E nada aconteceu naquele momento. Eles foram para Jerusalém. No dia seguinte, quando regressaram, Pedro reparou que a figueira tinha secado pela raiz. E ele ficou admirado. E então Jesus deu-lhes uma lição de fé. Ele disse assim, tende fé em Deus. O original diz, tende a fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? A confiança absoluta. E ele disse assim, porque tudo o que vocês disserem com a boca e não duvidarem no coração, tudo o que disserem vos será feito. Depois ele diz assim, tudo o que pedirdes em oração, sabendo que é da vontade de Deus, não é? Tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebestes, assim será convosco. Tudo o que eu orar, em nome de Jesus, não duvidar no coração e acreditar que já é meu no momento que eu oro, assim será comigo. Como diz Hebreus 11:1, fé é a certeza das coisas que nós oramos, que nós esperamos no futuro, já temos agora. Assim será conosco. É uma palavra que eu senti dar-vos porque me enche de fogo, de energia, de confiança. E eu sei que muitos recebem e sei que vão receber e anseiam por exercitar uma oração, ter uma vida de oração eficaz. Uma vida, nós precisamos todos para este ano de uma nova alegria, de uma nova paz, de uma nova certeza, de um novo propósito, de saber que nós vamos estar no sítio certo, à hora certa, a fazer o que é certo, com aquela certeza que o Espírito Santo nos mostra as coisas que hão de vir. Ele nos mostra as coisas que hão de vir. Nós temos a palavra de Deus e podemos pôr, como se diz, as mãos no fogo pela palavra de Deus. Podemos colocar a nossa vida na certeza que aquilo que está escrito vai acontecer. E para terminar, uma última palavra sobre fé, também um versículo que me tem acompanhado ao longo dos anos, está em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, não é, 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz, tenho a certeza,
chegai-vos com certeza que tudo o que nós pedirmos a Deus segundo a sua vontade, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Segundo a sua vontade é segundo o que está escrito. Nós sabemos o que é certo. E se sabemos que Ele nos ouve, temos a certeza que alcançamos os pedidos que temos feito. O segredo é perseverança. Nunca duvidar, nunca desistir, porque o grande teste está na caminhada, desde o momento em que nós oramos e recebemos, até o momento em que vamos receber a promessa. Glória a Deus. Um ano abençoado. Que Deus vos inunde com a sua fé, que cresçam na fé, que todos nós possamos receber. Eu tenho muitos pedidos a Deus e eu creio que eu já recebo. Eu recebo esses pedidos que tenho feito neste ano. O ano da consolidação, o ano de grande vitória. A igreja que se posicione em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe e tenham um grande dia e um grande ano.